Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha um dia muito abençoado, muito feliz, com muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar de uma tecnologia interessante que é o pastejo super adensado. Você vai ver que as exportações de carne bovina batem novo recorde para o mês de julho. E você vai ver também que os valores da carne bovina exportada dependem do mercado com a China. Você vai acompanhar e vai ver também que a Marfrig teve lucro no segundo trimestre deste ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje mostrando uma conversa que eu tive com especialista do setor de pecuária de corte e também proprietário rural, fazendeiro. E ele já vem fazendo há algum tempo um trabalho muito interessante, ele vem desenvolvendo um tipo de manejo representativo, que é o pastejo adensado. Na fazenda dele, ele conseguiu agora na última safra uma lotação de 5 animais por hectare. E ele produziu 27 arrobas por hectare. Confira. Eu vou conversar agora com o Frederico Nunes. O Frederico Nunes, ele é zootecnista. Ele tem uma empresa de consultoria em pecuária de corte, que é a 3F. E o Frederico já está na estrada aí já há uns par de anos, fazendo aí um belíssimo trabalho. O Frederico também é proprietário rural. Ele tem uma fazenda grande, uma fazenda altamente produtiva, altamente, vamos dizer assim, técnica. A fazenda do Frederico tem 3 alqueires. Três alqueires. E o Frederico mantém, nos meses entre outubro e maio, período, vamos dizer, das águas, o Frederico mantém na fazenda dele ali em torno de 100 animais. 100 animais em 3 alqueires. E o Frederico vem mantendo aí uma média de 26, 27 arrobas produzidas por hectare. É isso mesmo? Sim. Bom, e o Frederico é um dos poucos consultores e proprietários rurais que faz um trabalho de adensamento. Quer dizer, muito animal numa pequena área. O Frederico tem até um pastor na fazenda dele, mas não é pastor alemão, não, e também não é o pastor da igreja. Ele chama de pastor que é a pessoa que de hora em hora muda a cerca do pasto. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tá coberto de razão. Então a gente costuma brincar, né? Um vaqueiro, ele não é pastor. E eu gratamente tenho a honra de dizer que eu tenho um pastor em casa, com muita percepção, e ele realmente, ao que muita gente pode se surpreender, ele muda a cerca em torno de 6 a 8 vezes por dia. E ao contrário também do que muita gente pensa, eu não mato o funcionário lá em casa e ele trabalha com bastante folga e dando conta de fazer tudo que lhe compete. Então vamos começar a entender o sistema do Frederico. Imagina um campo de futebol. O campo de futebol ele é mais estreito e comprido, certo? E o Frederico dividiu esse campo de futebol, esse pasto que ele tem, em várias áreas. Dividiu em várias áreas. E ele tem vários campos de futebol lá na fazenda dele. Então o gado entra, come um pouquinho, 1 hora depois a cerca chega para frente e assim ele vai conseguindo engordar o seu animal e produzir, como nós já falamos, uma média aí, 26, 27 arrobas por hectare e um GMD muito interessante, que é o ganho médio diário, né, Frederico? Isso aí. Bom, Toninho, foram 2 ciclos, né, em 2 anos safras diferentes. 22, 23 nós conseguimos em torno de 752 gramas, tá? Com 60 animais, então para um segundo ano, 23, 24,
nós aumentamos o número de animais, diminuímos um pouco o GMD para, né, sangrou um pouquinho aqui para aumentar a lucratividade de produção de arrobas por hectare. Então, no primeiro ciclo foram produzidas 22, quase 23, e nesse segundo 27 arrobas por hectare, com desempenho aí feito aí de 700 gramas, com produto no coxo, proteinado no coxo, né, um proteinado 0,1, mas que por conta da maneira com que a gente lida com o capim, esses animais não atingiram o 0,1 de consumo que era predito no produto. E qual é a nossa meta? Única e exclusivamente melhorar a eficiência de pasto, tá? Eficiência de colheita, e isso vai ser revertido aí em desempenho animal. A gente não está aqui, ou não está na propriedade, nas fazendas que a gente atua, não está para ensinar uma metodologia ou uma maneira nova, aliás, um novo modelo de trabalho, mas sim pensando e sendo eficiente em colheita, melhorando desempenho, diminuindo o custo fixo, né, diminuindo esses inputs externos, na tentativa de, num mercado pressionado, ser extremamente competitivo lá da porteira para fora. Frederico, em condições normais, hoje, atualmente, agora nesse momento, quanto custaria uma arroba produzida nesse sistema que você faz adensado? No último ciclo, nós conseguimos produzir uma arroba por R$100. Então, é totalmente pertinente, independente do ganho de peso, né? Existem algumas outras fazendas que têm um desempenho melhor, existem uma produção de arroba maior, mas esse custo de arroba ele acaba pesando um pouco no custo final e a gente perdendo a atratividade. Então hoje R$100 foi o que a gente conseguiu fechar nos números do último ciclo, que começou em outubro de 23 e terminou em finalzinho, no último dia de maio de 24. Bom, o Frederico, como nós já falamos, ele trabalha com recria, então ele compra os bezerros, coloca lá tal, quando atinge um determinado ponto ele já entrega para quem quer terminar o seu trabalho. E lá na fazenda dele, como eu já falei, fazendinha de 3 alqueires, ele coloca 100 animais. Se você tiver 30 alqueires, você vai colocar 1000. Aí a coisa já começa a dar vamos dizer assim, uma mudança radical. Agora, capim. O que você usa lá de capim? O que tem de capim na sua propriedade? Hoje na propriedade a grande parte é decumbens, tá? Braquiaria decumbens. Eu tenho 5 hectares, praticamente um pouco mais de um alqueire de braquiária também de paiaguás, e a gente estruturou 1,5 hectares de miag, é um pânico. Então esses são os capins que a gente tem dentro da propriedade. Agora, o capim, à medida que o gado vai saindo, vai mudando de talhão, vamos dizer assim. Esse capim, ele é adubado, essa área é adubada, você entra com alguma correção, alguma coisa? A nossa lotação ela é gigantesca, né? A gente está falando alguma coisa da ordem de, nesse último ciclo, alguma coisa perto de 1.700 UAs por hectare no instantâneo. Uhum. Então, esse aproveitamento de estercagem, de urina, ele é gigantesco. Mesmo tendo esse volume de animais, no último ano eu não consegui colher de maneira eficiente e eu precisei de roçar uma parte de pasto. Então hoje eu ainda não estou adubando, a decisão foi minha de não entrar na adubação química, porque não seria racional da minha parte, mesmo roçando o pasto, eu falar, não, eu adubo. Então hoje o que a gente tem dentro dessa prática, que é um pastejo ultra denso, é aproveitar ao máximo essa adubação que os animais já fazem, essa adubação natural, melhorando perfil de solo e mantendo esse solo vivo, que é o que a gente prega dentro de uma pecuária regenerativa. E esse ano eu não coloquei químico. Nada de adubação química, nada, zero. Bom, mas os resultados que você vem obtendo são resultados fantásticos. Fantásticos. Fora da curva, né? A gente pode dizer que é uma coisa, o paradigma, assim, muita gente não acredita pelo fato de não estar ainda gastando rios de, vamos dizer assim, de parte financeira com relação à adubação química. Por conta dessa prática diferente, a gente começou
fazer alguns cursos, né, dentro de alguns lugares que já existe e já tem o sistema implantado. Foi assim na Bahia, vai ser assim novamente na Bahia. Tocantins existe Agropecuária Care, né? A gente não pode esquecer que são pioneiros dentro do sistema, tanto na pecuária regenerativa quanto em pastejo ultradenso. Retorno agora em outubro para a Bahia, em novembro vou para o Paraná, e agora em setembro a gente faz um curso aqui. Então, por conta desses sistemas implantados em regiões, a gente tem usado isso sim para poder divulgar a ferramenta, e cada dia mais pessoas interessadas. Já temos, com gratidão, tem um pessoal da Bahia, do Recôncavo Baiano lá, que abraçou a causa. Depois do curso em julho, já tinham 3 propriedades estruturando, e tem muita coisa bacana ainda para acontecer, com resultados financeiros, com resultados de produção de arroba, e eu falo que é caminho sem volta. Bom, eu concordo em gênero, número e grau com o Fred. Isso aí não tem como voltar atrás. Os resultados são simplesmente fantásticos, o trabalho que ele vem fazendo. Inclusive, o Fred vai dar um curso agora, se não me falha a memória, mês de setembro, um curso voltado para esse tipo de manejo, para esse tipo de prática, e seria interessante você até fazer. Fred, me dá, sim, a visão geral desse curso que você vai dar. Nós estaremos em Goiânia com logística melhorada, com estrutura, então serão 2 dias em Goiânia, na Cria Fértil. Então, no primeiro dia a gente vai falar de toda a estruturação, a parte teórica do negócio, da ferramenta. No segundo dia, ainda dentro da Cria Fértil, a gente vai falar sobre a parte operacional, e aí teremos convidados. Então vem Ernesto Kozer para falar de cerca elétrica, vem William para falar de nutrição, vem Ricardo Padula para falar da parte de biológicos. E no último dia, no dia 4, a gente vai a campo em uma das propriedades que eu atendo, que hoje, já que você tocou no assunto, hoje está rodando em agosto com 4 As por hectare. Então é uma coisa assim muito, vamos dizer assim, não convencional de se ver, porque normalmente as lotações crescem na seca, né? E aliás, nas águas, e na seca ela diminui. Então isso a gente vai conseguir mostrar na prática. Então eu não estou falando de alguma coisa que a gente viu e acha que dá certo. Eu estou falando da nossa vivência dentro do sistema. Não é coisa de cinema, é coisa real, não tem nada de virtual. Bom, então tá aí. O canal TV Agro, pode ter certeza absoluta, abraça essa ideia, já abraçou há muito tempo. O canal TV Agro vai dar um apoio muito grande para o Fred nessa empreitada, e eu até convido você a conhecer o Fred, conhecer o trabalho que ele está fazendo, não na fazenda dele, fazendo na fazenda onde ele dá essa consultoria para você ver que realmente a coisa funciona. O adensamento, a pastagem adensada, vamos dizer assim, é um caminho sem volta. Fred, muito obrigado. Satisfação, à disposição aqui para... Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar das exportações de carne bovina, que bate novo recorde para o mês de julho. Você vai ver que os valores da carne bovina exportada dependem muito do mercado com a China. E nós vamos falar também do mercado internacional do leite, principalmente do leite importado do Uruguai e da Argentina, que é o mais caro que o leite praticado pela GDT. E você vai ver também que houve aumento nas áreas tratadas com defensivos agrícolas aqui no Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora você vai ver que como as exportações de carne bovina, elas batem um novo recorde agora para esse mês de julho. As exportações totais de carne bovina brasileira, incluindo carnes processadas e in natura, elas atingiram um novo recorde histórico em julho deste ano, chegando a 291 mil toneladas, um aumento de 42% em comparação ao mês anterior. E esse volume, ele marca a primeira vez que as exportações se aproximam das 300 mil toneladas em um único mês.
O recorde anterior de 282 mil toneladas foi registrado em dezembro de 2023. Apesar do aumento no volume exportado, os preços médios continuam abaixo dos registrados no ano passado. Em julho de 2023, o preço médio da carne bovina brasileira era de 4.265 dólares por tonelada, enquanto em julho de 2024 caiu para 4.007 dólares por tonelada, uma redução de 6%. No entanto, a receita total das exportações aumentou 33%, passando de 876 milhões de dólares em julho do ano passado para 1 bilhão 166 milhões de dólares em julho deste ano. A Associação Brasileira dos Frigoríficos, a Abrafrigo, com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, ela destacou que no acumulado de 2024 até julho, o Brasil exportou 1.700.000 toneladas de carne bovina, um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita acumulada também foi recorde, subindo 20%, de 5,8 bilhões de dólares para quase 7 bilhões de dólares. E agora você vai ver que os valores da carne bovina exportada dependem muito do mercado lá com a China. A queda nos preços médios da carne exportada, ela é atribuída em grande parte às negociações com a China, que continua sendo o principal mercado para a carne bovina brasileira, responsável por 40% das exportações do país. Embora o volume exportado para a China tenha aumentado 12,7% no acumulado de 2024, a receita caiu 0,2% devido à redução de 11,5% nos preços médios. Outros mercados importantes, como os Estados Unidos e os Emirados Árabes, também apresentaram mudanças significativas. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador, aumentaram as suas aquisições em 84%, mas os preços médios pagos caíram de 3.910 para 2.910 por tonelada. Já os Emirados Árabes subiram para a terceira posição entre os maiores compradores, com um aumento de 212% no volume importado e uma leve alta nos preços médios. Esses dados indicam que, apesar do crescimento recorde nas exportações, o setor enfrenta desafios relacionados à queda nos preços médios e à necessidade de diversificar ainda mais os seus mercados para garantir melhores margens de lucro. E agora vamos falar do mercado internacional do leite. Os preços internacionais dos principais derivados lácteos apresentaram expressivos aumentos de 362% no leilão de lácteos da plataforma GDT, que foi realizado no último dia 20 de agosto. O GDT Price Index, que é a média ponderada dos produtos, ficou em 3.920 dólares por tonelada. É o maior valor desde setembro de 2022, com um aumento de 5,5% em relação ao evento anterior. Com exceção do queijo cheddar, todas as categorias apresentaram valorização de preços neste leilão. E dentro deste cenário, o destaque ficou para a categoria leite em pó integral, obtendo, vamos dizer assim, uma valorização de 7,2%, ou seja, 223 dólares a mais por tonelada, sendo negociado na média a 3.482 dólares por tonelada. O leite em pó desnatado também registrou altas, sendo negociado na média a 2.636 dólares por tonelada,
representando um aumento de 4% em relação ao evento anterior. Assim, como a categoria da manteiga, que obteve valorização de 3,7%, fechando na média a 6.706 dólares por tonelada, em relação à queda, o cheddar apresentou uma pequena desvalorização de 0,2%, sendo negociado na média 4.274 dólares. E agora você vai ver que o leite importado lá do Uruguai e da Argentina, ele é mais caro que o leite praticado pela GDT. Essa informação que nós demos há pouco. GDT é a Global Dairy Trade. E essa GDT, ela é a principal plataforma de negociação do mundo para os principais produtos lácteos. E ela oferece suporte à negociação eficiente de derivados e laticínios. Nos últimos meses, as compras brasileiras para o leite em pó integral, ela tem apresentado preços médios entre 3.600 e 3.700 dólares para o leite em pó integral, enquanto o preço de referência da GDT se aproxima dos 3.500 dólares. Agora, vale destacar que o Brasil importa produtos lácteos, principalmente de quem? Argentina e Uruguai, que atualmente praticam preços acima do GDT. E isso se dá pela tarifa externa comum, que é a TEC, que chega a quase 30% para importações de fora do Mercosul. As importações futuras brasileiras continuarão sendo influenciadas principalmente pela competitividade de preços entre os produtos importados e os produtos locais, além da disponibilidade dos nossos principais fornecedores internacionais de lácteos, a Argentina e o Uruguai. E no cenário atual, o expressivo aumento do último leilão GDT liga um alerta para os compradores brasileiros, evidenciando uma possível redução da oferta dos nossos fornecedores do Mercosul. E neste momento, o Brasil segue pagando preços ainda superiores aos praticados no GDT. Porém, essa diferença, neste momento, está mais estreita se comparado ao que estávamos observando anteriormente. Dessa forma, a Argentina e o Uruguai podem voltar a dar maior foco a atender outros mercados, como o Oriente Médio e África. A situação pode resultar em um volume mais restrito de envios para o Brasil, acarretando em redução de nossas importações de produtos lácteos. E agora você vai ver que houve um aumento nas áreas tratadas com defensivos agrícolas aqui no Brasil. O primeiro semestre de 2024 registrou um aumento de 9,3% nas áreas tratadas por defensivos agrícolas no Brasil, totalizando mais de 1 bilhão de hectares. Os herbicidas, eles lideraram o uso, representando a 40% do total, e depois foi seguido pelos inseticidas, 28%, fungicidas, 24%, tratamento de sementes, 1%, e outros produtos, 9%. Esse crescimento, conforme pesquisa realizada pela Kynect Brasil, a pedido do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindiveg, está diretamente relacionado ao desenvolvimento positivo da safra de soja e as condições climáticas enfrentadas no período. Entre janeiro e julho deste ano, o volume de defensivos utilizados no controle de pragas e doenças e plantas daninhas subiu 8,3%. A pesquisa destacou que, entre os principais cultivos, a soja e o milho foram os que mais demandaram o uso de defensivos, cada um representando 31% da área tratada. Outros cultivos importantes incluíram algodão, 16%, pastagem, 7% e cana-de-açúcar, 4%.
No entanto, apesar do aumento na área tratada, o valor de mercado dos defensivos agrícolas caiu 9%, passando de 9,6 bi no primeiro semestre do ano passado para 8,8 bi no mesmo período deste ano. A queda ela foi atribuída ao aumento dos custos de produção devido a perdas nas lavouras, em grande parte causada pelas condições climáticas e também pelo campo. Regionalmente, Mato Grosso e Roraima lideram tanto em valor de mercado quanto em área tratada. Outros estados, São Paulo, Minas, Paraná e Goiás, também tiveram participação expressiva. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nunca se justifique, os amigos não precisam e os inimigos não acreditam. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.